Olá, pessoal! Meu nome é Julian Marotti Mello e eu vou apresentar aqui agora um ensaio não destrutivo por líquido penetrante. Para a gente ter uma introdução aqui, esse ensaio ele é muito aplicado por causa do baixo custo dele. Nós vamos ver o passo a passo desse ensaio, o princípio dessa técnica, de onde surgiu, quando surgiu esse ensaio, mas é importante a gente ter esse insight inicial, de que ele é muito utilizado porque ele é de baixo custo e ele tem uma certa simplicidade. Não é qualquer um que pode fazê-lo, mas ele é mais simples do que outros. E ele consiste em identificar defeitos superficiais. É importante a gente entender que são apenas defeitos superficiais. Que tipos de defeitos? Fissuras, porosidade, rachaduras por causa de fadiga. Então, aqui agora a gente vai ver agora o princípio dessa técnica, desse ensaio. Eu tenho um fluido de baixa tensão superficial e a ideia é que ele vai penetrar nestas descontinuidades, como a gente tem aqui na figura, só que essas descontinuidades só vai haver a penetração se elas forem superficiais. Então, esse fluido de baixa tensão, ele penetra em descontinuidades de quebras das superfícies. E essas superfícies têm que estar limpas e secas. Tem todo um passo a passo que nós vamos ver daqui a pouco. Essa aplicação do fluido, como que ela é feita? O componente que vai ser inspecionado, que vai ser submetido a esse ensaio, ele pode ser mergulhado no fluido, ele pode ser pulverizado, pincelado, escovado. Então, eu tenho várias formas aí de aplicação. Para eu conseguir observar, inspecionar a minha peça para eu ver se tem esses defeitos superficiais, eu tenho que ter uma determinada luz que vai depender do líquido utilizado. Pode ser uma luz ultravioleta ou uma luz branca. Da onde surgiu esse ensaio? Ele surgiu na indústria ferroviária, no início de 1900, porque o ensaio visual não estava sendo suficiente. Então, aí eles pensaram, bom, vamos submeter essas peças a um outro tipo de ensaio. Vamos mergulhar essas peças no óleo, depois vamos limpar, tirar o excesso desse óleo e pintar as nossas superfícies com uma mistura de álcool e giz. A ideia é que esse giz, se tivesse descontinuidades, o óleo teria entrado ali e o giz iria absorver esse óleo, revelando esses defeitos superficiais. Então, foi daí que surgiu esse tipo de ensaio de líquido penetrante. Qual o passo a passo desse ensaio? Antes do ensaio, é importante a gente limpar a superfície. Ela tem que estar limpa e seca. Por quê? Se eu tiver água, se eu tiver óleo, se eu tiver sujeiras, isso vai tornar um ensaio não confiável. Então, é importante primeiro eu fazer uma limpeza inicial. Depois eu vou aplicar o meu líquido. Normalmente, ele é de cor vermelha, mas pode ter outras cores, pode ser fluorescente. E devido à capilaridade, o líquido vai penetrar nas descontinuidades, então eu tenho que aplicar o líquido, esperar um determinado tempo para que haja essa absorção nas descontinuidades, essa penetração. E aí depois vem a próxima etapa, que é remover o excesso. Então, com o produto adequado, eu vou remover o excesso da minha superfície e vai sobrar ali, então, só o líquido que penetrou nas descontinuidades, se houver descontinuidades. Depois vem a etapa da revelação. Como que vai ser? Eu vou aplicar um filme uniforme na superfície. Pode ser um pó fino, como um talco. Normalmente esse pó é de cor branca, já que o líquido normalmente é de cor vermelha, então vai ressaltar se houver penetração desse líquido vermelho no pó branco. Então eu vou ter esse filme uniforme na superfície. Pode ser o pó puro ou o pó suspenso em um líquido. Como a gente viu na indústria ferroviária, era utilizado o giz com o álcool. E se houver descontinuidades, esse pó ele vai absorver o penetrante que estava nas descontinuidades. Então, aí eu vou levar para a etapa de avaliação e inspeção, que se eu utilizei um líquido de cor visível, eu vou ter uma luminosidade ali normal, uma luz branca. Se eu utilizei um líquido de cor fluorescente, eu vou necessitar de uma luz negra para avaliar e inspecionar minha peça. E aí eu vou conseguir detectar aqueles defeitos superficiais. Depois que eu já fiz todo o meu ensaio, a peça já está pronta? Não, é importante, normalmente é até obrigatório, a gente fazer uma limpeza final. Por quê? Esses líquidos que eu utilizei, todos esses pós, todas essas substâncias que eu utilizei ao longo do processo, elas podem prejudicar etapas futuras, como soldagem, usinagem. Então é importante a gente fazer uma limpeza final na minha peça. Bom, eu tenho condições para fazer esse ensaio, certo? Eu sempre tenho que ter condições para fazer esse ensaio. Eu vou fazer um ensaio em qualquer lugar, num sol abaixo de 40 graus? Não, eu tenho que ter condições específicas para que eu tenha resultados confiáveis e padronizados. Então, o tempo de penetração do líquido e o tempo do revelador na peça, ele é relativo. Depende do tipo de material, do tipo de descontinuidade que eu estou analisando, o estado da superfície e também
depende da temperatura do líquido. Não só a temperatura que está submetido àquele local, mas a temperatura em que o líquido deve estar. Normalmente, o tempo do líquido, na etapa de penetração, o mínimo costuma ser de 5 a 10 minutos e o máximo de 60 minutos. Isso vem indicando de acordo com o fabricante do líquido. Por exemplo, quando eu tenho uma cerâmica e eu quero analisar trincas ou porosidades, o tempo mínimo de penetrante normalmente é de 5 minutos e o tempo mínimo de revelador costuma ser de 10 minutos. A temperatura do líquido do penetrante também é importante. De acordo com a ASME, que nós até já ouvimos na nossa aula, que é a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, essa temperatura do líquido penetrante tem que estar numa média de 10 a 52 graus Celsius. Quais são as vantagens e desvantagens, então, desse tipo de ensaio para a gente finalizar aqui? As vantagens, como eu disse, é um ensaio mais simples, de baixo custo, e ele revela pequenas descontinuidades da faixa de 10 a menos 3 milímetros, então ela é bem eficaz. Só que uma desvantagem, aí que a gente já consegue ter inicialmente, é que ela só revela descontinuidades superficiais. Então, isso pode ser um fator de desvantagem aí se eu não tenho uma fissura na superfície da minha peça. Se eu tenho só no meio, esse ensaio não vai ser eficaz. Outra desvantagem é a dificuldade na limpeza, devido a fatores como a geometria da peça. Se eu tenho uma peça com uma geometria mais detalhada, eu vou ter uma dificuldade na limpeza, tanto na limpeza inicial, quanto na limpeza final, quanto na etapa de remoção do excesso do líquido penetrante. E por último, a desvantagem aí é se eu tenho uma superfície porosa ou ainda uma superfície absorvente. Essa peça como um todo vai absorver o meu líquido penetrante e não apenas nas descontinuidades. Então, por fim, essa aí é uma última desvantagem que a gente pode ter. E nós fechamos aqui o ensaio por líquido penetrante.